A Hora do Agronegócio, nós estamos aqui hoje falando de uma coisa que é muito positiva, uma empresa na área da batata, chamada Bem Brasil. E eu recebo aqui o João Emílio Roccheto. Roccheto se diferencia por ser um produtor extraordinário e, ao mesmo tempo, ter criado uma agroindústria de agregação de valor, de produção e distribuição das nossas batatas, das nossas batatinhas. Roccheto, seja bem-vindo aqui a Hora do Agronegócio na Jovem Pan. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o nome Bem Brasil, que aliás eu achei um nome extraordinário, né? Como aconteceu o nome Bem Brasil? João, é um prazer estar aqui, né? Você receber a gente aqui. O nome Bem Brasil surgiu com a ideia de valorizar a produção nacional, valorizar o produto brasileiro. E aí foi de onde veio essa ideia do Bem Brasil. Belo nome. Muito Parabéns bonito. a quem inventou. Sim. E eu fiquei sabendo que foi sua esposa. Sim, foi minha esposa que criou esse nome. Várias agências tentaram achar esse nome, no fim ela que acertou na veia. Agora me conte, Bem Brasil, como começou, qual é o tamanho da Bem Brasil hoje? Eu desconfio que você está entre os maiores do mundo, não está não? Como indústria, acho que ainda não. Nós estamos buscando isso. Mas a Bem Brasil tem 12 anos de história de produção, né? Ela começou em finalzinho de 2006, bem pequenininha, e hoje ela tem aí em torno de 35% do mercado brasileiro de batata pré-frita, sendo que o restante são produtos importados, principalmente da Europa e da Argentina. Ou seja, você tem 35% do mercado brasileiro de batata processada. Processada, pré-frita congelada. Pré-frita congelada. E quem são os seus principais clientes? Hoje a gente está dividido mais ou menos em 50% de varejo, que é o mercado de supermercados, os cash, e 50% de food service, que são os restaurantes, lanchonetes. Ou seja, você distribui como food service para restaurantes, pequenos comércios, o quilo, esse pessoal, e metade vai para o supermercado, para o varejo. Então você tem uma operação de distribuição também forte. Sim. Não é? Uma parte a gente vende direto e a gente tem distribuidores que faz o varejinho. Muito interessante trazer aqui o Roccheto, porque o agronegócio, quando a gente fala agronegócio, a gente fala sempre da cadeia produtiva inteira, do consumidor, do supermercado, da agroindústria, do produtor rural, da ciência, da tecnologia. E o Roccheto representa isso. Você vai desde a busca da semente, desde a ciência tecnológica, do manejo, da produção, até o consumidor final. É difícil. Quando você começou? Você começou como produtor? Onde foi o início da Bem Brasil? Produtor rural, aí veio a agroindústria, ou você foi da agroindústria para a produção? Na verdade, nós começamos como produtores rurais, nós somos em 3 irmãos. No início da década de 80, a gente começou pequenininho, plantando 1, 2 hectares de batata por ano. Depois a gente foi crescendo e aí no início dos anos 2000 é que surgiu a ideia da industrialização. Com a tendência da necessidade da dona de casa de ter produtos mais práticos, mais simples, do próprio processador com menos espaço nas cidades grandes e mais rapidez, mais necessidade de rapidez no processo dos alimentos, a gente veio para fazer com esse objetivo de atender melhor esse cliente. Roccheto é um ótimo exemplo. Produtor rural, agregou valor, tem uma agroindústria modelar, uma empresa espetacular, e chega ao consumidor final, no food service e através do varejo. E está partindo para disputar mercados internacionais. Como é essa luta para levar um produto brasileiro, marca brasileira, para os mercados internacionais? Sempre é um desafio, né? O custo do Brasil acaba dificultando um pouco o nosso trabalho, né? A questão logística acaba sempre onerando a produção e a participação nesse mercado, mas assim como outros produtos que eram pouco representativos na nossa pauta de exportação e hoje são muito importantes, um exemplo deles é o algodão, que nos últimos anos cresceu muito. A gente espera que a gente consiga também ter esse sucesso com a batata no sentido da exportação. Ou seja, não é fácil.
A agroindústria brasileira disputando mercados internacionais, a briga é de cachorro grande e tem que carregar todo o custo do Brasil, de impostos e tudo isso. Portanto, é o que a gente precisa. Nós só vamos duplicar o nosso agronegócio no Brasil se a gente tiver muito mais iniciativas como essa aqui do Roccheto. Indo para o mundo nosso do campo, sustentabilidade, tecnologia, recursos humanos, como a batata é uma lavoura, pelo que eu sei, uma lavoura exigente de tratos culturais. Como você está trabalhando nesse campo da sustentabilidade e recursos humanos lá na Bem Brasil? Na verdade, a gente tem todo um processo de formação de pessoas, né, de treinamento de pessoas, de pegar os jovens recém-formados, trazer para dentro de casa e desenvolver eles dentro da nossa cultura. A questão de cultura, de negócio hoje é um grande desafio, porque a gente tem que manter o nosso jeito de ser, o nosso DNA. E a questão da sustentabilidade, que eu tenho substituído pelo termo longevidade, que eu acho que ele é mais abrangente do que sustentabilidade, porque ele tem mais pilares, além só da questão ambiental, da questão social, que você tem a preocupação com os clientes, com a inovação, com gente, com o resultado financeiro, porque sem desempenho você não sobrevive. Então, a questão da longevidade hoje é uma questão assim, muito importante dentro do nosso negócio. Gostei muito dessa abordagem, porque quando a gente fala de sustentabilidade, um dos conceitos é jamais substituir o longo prazo pelo curto. Não Exatamente. Roubar do futuro para ganhar no presente. Exatamente. Portanto, quando você coloca longevidade, você tem aí uma visão extraordinária de longo prazo. De médio e longo prazo, com ações no presente, como você falou, para garantir... A batata ela tem uma tradição no Brasil que ela sempre foi uma cultura meio nômade, mudou muito de lugar. No nosso caso, como nós estamos ligados a uma agroindústria, a gente não tem como mudar de lugar. Daqui 50 anos a gente vai ter que estar produzindo batata no mesmo ambiente. Por isso a gente tem que preocupar muito com isso. E Roccheto, vocês estão produzindo onde no Brasil? Hoje o grande volume nosso de produção agrícola é no Alto Paranaíba. Perdizes, Santa Juliana, Araxá, Sacramento. Aquela região de Araxá, que é uma região encantadora, um clima ótimo, exatamente. Não é? Dentro do trabalho do campo, nessa visão da longevidade, que eu gostei muito, vocês estão fazendo um trabalho dentro do conceito de saúde vegetal pronutiva, aquele trabalho com o pessoal da Arícia que a gente tem elogiado muito, um trabalho que é diferente, a gente tem elogiado muito. O que você entende, o que você acha deste conceito, saúde vegetal, no mundo das batatas? Na verdade, qualquer cultura agrícola hoje, ou qualquer meio de produção, ele tem que ter equilíbrio. O grande desafio nosso é manter esse equilíbrio. E o uso dos recursos para manter esse equilíbrio passa pela parte química, vamos pensar assim, que dá uma qualidade na produção, mas principalmente pela parte biológica. É onde você tem que fazer a rotação de cultura certa, você tem que aplicar os insumos adequados, os produtos biológicos e acrescentar matéria orgânica e tudo mais no solo para manter esse equilíbrio. Então isso é que vai dar, é um dos pilares da sustentabilidade da produção no mesmo local. Além da convivência, nós somos uma cultura que usa uma quantidade grande de água na irrigação, né? E a gente precisa manter o ambiente equilibrado para poder produzir essa água, porque a água é produzida dentro da fazenda, certo? E manter esse ambiente produtivo integrado, né? Para a gente poder ter longevidade. Roccheto, essa sua colocação da água é muito interessante. Alisson Paulinelli, um ministro, ex-ministro que eu admiro muito, ele tem aí um foco agora num trabalho voltado ao estudo da água nos biomas brasileiros, e ele diz: podemos quadruplicar a produção brasileira se nós soubermos administrar água. Nos fale um pouquinho dessa inteligência, e ele diz: o produtor que vai ao futuro é o produtor que produz água, gestão da água. Algum segredinho, como é fazer isso? Por que os outros produtores também não fazem isso? Na verdade, eu acho que o grande desafio nosso é fazer com que toda a chuva que cai na propriedade infiltre no solo. O solo é uma esponja, ele reserva a água e vai liberando essa água aos poucos para a gente usar quando não está chovendo. Então, acho que o grande desafio nosso é ter esse ambiente
da região e do solo propício a absorver essa água. Não deixar a água embora. Não deixar a água embora como enchente. Assim como acontece nas enxurradas das cidades. Toda vez que você vê uma enchente é porque tem alguma coisa mal feita. Exatamente. Pode ter um outro fenômeno extra, mas o normal é que tem alguma coisa mal feita. Roqueto, qual é o fato nesse momento da Bem Brasil que vocês estão realizando? Qual é o momento hoje na área da agroindústria, na área de alguma certificação, de selo? O que está acontecendo neste instante na Bem Brasil? Na verdade, na Bem Brasil, na parte da produção agrícola, a gente acabou de ser certificado pelo Global Gap. Global Gap na produção. É uma das primeiras, ou talvez a primeira operação de batata certificada no Brasil, certo? Toda a área nossa, da produção da área da fazenda, que é própria, está certificada. E estamos também na parte da indústria num processo do FSSC 22000, que é um outro selo, onde a gente também está por um processo de certificação. A última auditoria é agora, semana que vem, a gente também vai estar certificado na produção industrial da Bem Brasil. Então, toda a cadeia com rastreabilidade e com certificação, com selos internacionais na produção. Rastreabilidade, tudo isso está envolvido também? Também. O caderno de campo, toda aquela história da certificação e da rastreabilidade. Ou seja, o Roqueto tem uma atividade complexa, desafiadora nos tratos culturais, no lado agronômico, no lado da água, vai até o consumidor final, está indo disputar mercados internacionais com essa marca Bem Brasil, uma marca extraordinária, e merece aqui, do A Hora do Agronegócio, uma homenagem, sim, porque é um exemplo efetivo da possibilidade brasileira de realizarmos coisas nobres com sustentabilidade, ou melhor, com a expressão que ele acabou de usar, com uma visão de longevidade. Ok, parabéns, Global Gap, tudo isso. Qual é o recado final que você deixa aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, tanto da cidade quanto do campo? João, primeiro eu quero agradecer, mais uma vez a oportunidade e dizer que acho que produzir alimentos é uma responsabilidade muito grande, tanto com o ambiente onde a gente trabalha, quanto com o consumidor. E a gente tem feito muito, tem tentado fazer e tem feito muito bem feito isso. Acho que isso é um prazer para a gente. Ótimo. Muito bom. Parabenizo de fato, Roqueto. É entusiasmante a gente ver isso. E a ideia da saúde vegetal, extremamente importante, e Global Gap e todas essas coisas importantes de um produtor rural que foi para frente da porteira das fazendas e hoje representa mais de 35% do mercado brasileiro de batata e indo lá disputar com corporações europeias e internacionais. Parabéns, porque é gente que empreende e com essa visão muito interessante, a visão da longevidade. A Hora do Agronegócio. Até a próxima.